ele iniciou também. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à 9ª edição do nosso seminário da quarentena da Escola de Matemática. Eu sou o Gladson e nessa 9ª edição eu tenho o prazer de apresentar a professora Carmen Matias. A Carmen é docente da Universidade Federal de Santa Maria. Ela integra também a Comissão Acadêmica Nacional do Profimate, é multitarefas, também integra a equipe de desenvolvimento do livro aberto de matemática e hoje, no seminário, ela vai nos falar de projeções cartográficas no livro aberto de matemática. Carmen, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda e é contigo. Tá bom, eu que agradeço o convite, feito pelo Gladson aí, foi uma surpresa boa. Eu tenho um pouco de vergonha de falar assim, ainda mais quando está sendo gravado, então depois se eu falar qualquer besteira, olhem os comentários que eu desdigo o que eu disse, né? Mas tudo bem. Bom, obrigada mesmo pelo convite. Bom, como o Gladson falou, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma unidade temática que a gente está fazendo sobre projeções cartográficas para o livro aberto de matemática, né? Esse trabalho é um trabalho conjunto meu com um aluno de mestrado, que é o Lucas Anon, tá? Bom, eu vou botar aqui a apresentação, então, vamos ver se eu sei fazer isso. A gente já tinha testado, deu tudo certo, agora eu vou ficar às cegas, né? Porque eu vou ver só a minha apresentação aqui. Qualquer coisa, me chama aí, tá, Gladys? Pode deixar, Carmen. Tá bom. Você prefere que fique a minha câmera aberta ou posso desligar a câmera? Porque você fica mais confortável? Que manda, porque eu vou acabar só vendo a minha tela aqui, né? Não vejo mais vocês. Bom, então, como eu falei, esse é um trabalho que foi feito a duas mãos, né? Eu e o Lucas, mas além das nossas mãos, né, a gente tem também o apoio e todas as sugestões do pessoal do livro aberto de matemática, que enquanto a gente está desenvolvendo a unidade temática, a gente vai, a unidade, assim, a gente está desenvolvendo a ideia, né, a gente vai conversando com os colegas que também estão fazendo outras unidades do livro, e o pessoal vai colaborando com ideias. Então, na verdade, essa é uma construção a várias mãos, né, e óbvio que se vocês tiverem sugestões depois, todas elas serão muito bem-vindas. Se quiserem me interromper em algum momento, também fiquem à vontade, tá bom? Bom, então, qual foi a motivação, né, para trabalhar sobre esse tema? Então, obviamente, veio com o convite, né, de trabalhar no livro aberto de matemática. Quando o professor Fábio Simas entrou em contato para trabalhar algum tópico de geometria, tinham vários tópicos, né, e um deles era esse, né, e eu pensei assim, poxa, que legal, vamos fazer um negócio desafiador, mas eu não imaginei que o desafio ia ser tão grande, porque é uma novidade na matemática, né? A gente vai ter que investigar a deformação de ângulos e áreas provocadas pelas diferentes projeções usadas em cartografia, com ou sem o suporte da tecnologia digital. Essa é a habilidade que nos foi presenteada para trabalhar projeções cartográficas, né? Eu não sei se o desafio é tão grande quando não existe nada sobre o tema ou quando tem muita coisa pronta, porque quando não tem quase nada, a gente pode desenvolver, né? Mas é difícil. E quando tem muita coisa pronta, tu fica naquela dúvida se tu vai ficar no lugar comum. Então, é realmente um desafio fazer um capítulo de livro, né? A gente está sentindo isso agora na pele, uma unidade para um livro. Bom, para quem não conhece, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, do livro aberto de matemática. É um projeto, então, que está sendo desenvolvido. Tem o site, é um livroaberto.org, tem pessoas de vários lugares do país. Está mais claro concentrado aí na região sudeste, que foi onde começou. É um projeto do INPA, com parceria com o Itaú Social, né? Esse capítulo, essa unidade temática de projeções, ela vai fazer parte do capítulo de geometria, né? Esse capítulo, inclusive, já tem algumas unidades, né? Algumas até que algumas pessoas já vêm lendo e dando sugestões, né? Tem, por exemplo, uma ali que está em fase de revisão. Então, assim, seria interessante que quem quiser ler, olhar, tem alguma aula para preparar, alguma coisa, quer pegar um material diferente para trabalhar com seus alunos, principalmente nessa época que é tudo online, é interessante pegar o material
usar e fazer os comentários depois, né? Que isso realmente ajuda muito o livro. Tem um local para isso na plataforma ali, né? Bom, então, por que falar sobre projeções cartográficas para a gente foi um desafio, né? Porque lá na Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, para o ensino fundamental, uma cartografia é trabalhado no ensino fundamental na disciplina de geografia, né? Tanto que está lá escrito que espera-se que no decorrer do ensino fundamental os alunos têm domínio da leitura e elaboração de mapas gráficos, blá, 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 tá? Tudo bem, o ensino fundamental está lá e tem uma habilidade para isso na BNCC para o ensino fundamental, que é comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções cartográficas. Bom, mas aí o que a gente foi fazer? A gente foi procurar na BNCC projeções cartográficas na matemática. Não fala nada sobre isso, né? Então, o conhecimento sobre projeções cartográficas que o aluno leva para o ensino médio, que é aonde a gente está trabalhando, né, com essa unidade do livro aberto, tudo isso o aluno ficou sabendo, todo o conhecimento prévio que ele tem foi dado na disciplina de geografia. Obviamente que o professor de geografia não vai fazer um tratamento matemático da coisa, né? Ele vai trabalhar mais a parte dele mesmo. Então é muito difícil de tu entrar com esse tema na matemática, né? Principalmente porque, se a gente olhar os parâmetros curriculares nacionais, a gente não tem nenhuma menção ao termo projeções cartográficas. A gente sabe, a gente pesquisou nos livros, né, de ensino fundamental, de geografia, as projeções cartográficas estão lá, né, já sendo trabalhadas, mas os próprios parâmetros curriculares nacionais, eles têm os termos cartografia e cartográfica, mas nada sobre projeções. Então, foi, né, e ainda está sendo um desafio bem grande para a gente trabalhar esse tema, né. E aí, pensando, então, nesse contexto, nós traçamos alguns objetivos gerais para trabalhar no livro aberto de matemática. Então, a nossa ideia foi focar em compreender as distorções ocasionadas por cada tipo de projeção e conhecer as projeções cartográficas mais famosas, incluindo as vantagens e desvantagens no uso de cada uma. Esses foram os objetivos gerais que a gente pensou para trabalhar no livro aberto, imaginando os conceitos prévios que os alunos tinham e levando em conta aquela habilidade dada, né? Bom, e aí, então, a gente foi começar a pensar num esqueleto, numa organização. Então, a organização que a gente fez foi essa, e é mais ou menos sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui, tá? Bom, então, sobre as projeções cartográficas, a primeira coisa que a gente perguntou é qual é o verdadeiro formato da Terra, né? Então, assim, para vocês que estão assistindo, se acharem que a Terra é plana, acabou aqui, tchau, foi um prazer. Vocês não precisam mais olhar nada, porque se a Terra for plana, não tem por que fazer projeção cartográfica, né? E aí acabou a brincadeira. Mas, né, a gente acha que não, né? Se isso não acontecer, se a Terra não for plana, então a gente precisa primeiro investigar o formato dela, né? Pode ser uma rosquinha, quem sabe um dinossauro. Teve lá um físico famoso que falou que era uma pera, né? Daí é porque a gente começa a pensar em alguma coisa mais geométrica, um cubo, talvez, né? Mas, na verdade, a gente sabe, né, que lá, por volta de 200 anos antes de Cristo, teve um matemático e um astrônomo na Grécia, o Erastótenes, ele determinou o raio da circunferência terrestre, então, comprovando ali, de certa forma, que a Terra era mais ou menos redonda, né? E lá no século XVII, Newton e um outro matemático holandês, eles alegaram que a Terra não possuía esse formato esférico. Por quê? Porque ele tinha um sutil achatamento nos polos, então ela tinha assim um certo
formato de elipsoide, né? Bom, a expectativa era uma esfera, aí daqui a pouquinho é um elipsoide, e lá no século XIX, o Gauss disse, não é nem um elipsoide, nem uma esfera. Na real, é um geoide, né? Então, a expectativa era essa, a realidade é essa. Claro que esse geoide aí que eu peguei na internet está totalmente exagerado, né? Assim, para ter uma ideia muito, como é que eu vou dizer, grosseira da coisa, né? Então, bom, pensando nesse geoide, né? Ela é uma forma totalmente irregular. E como é que a gente vai conseguir fazer uma projeção num negócio desses? Então, a ideia foi pensar em termos matemáticos, né, para fazer uma matemática um pouco mais simples, modelar a superfície da Terra ou como uma esfera ou como um elipsoide. Então, dependendo daquilo que tu quer trabalhar ou da função que vai ter essa projeção, tu vai escolher ou uma ou outra, né? Foi dessa forma que as pessoas pensaram. Como eu já falei, né, que o geoide é uma forma bem irregular, né, e que fica realmente complicado representar e mensurar a Terra, né. Então, a esfera, a gente focou nela aqui no livro aberto, porque é um elemento da geometria espacial, já conhecido pelos alunos do ensino médio, e tem o globo terrestre, né, que se configura como uma representação tridimensional da Terra. E aí permite a gente explorar as várias possibilidades, né? E quando a gente pensa também no globo terrestre, ele quase não apresenta distorções, né? Se a gente pensar nas outras representações. Bom, mas fica bem complicado representar o globo terrestre hoje em dia com as tecnologias, né? No celular, no computador, enfim. Então, realmente, uma coisa plana era mais interessante, né? Então, a maior dificuldade para realizar uma projeção é transformar ou transferir uma representação curva para o plano, né? E quando se adota uma projeção, inevitavelmente a gente vai ter algum tipo de deformação. A primeira que a gente pode pensar é a escala, né? Porque é impossível fisicamente de tu desdobrar toda a Terra numa coisa plana, né? Então, além disso, a superfície curva da Terra não vai ser possível de se ajustar a um plano, né? Sem alguma distorção, ou seja, sem rasgar, sem esticar a superfície, tá? Bom, então a gente pensa assim, colocou lá, né, que uma projeção cartográfica ela vai consistir em uma representação de uma superfície, seja ela esfera ou elipsoide, em um plano bidimensional, né? Para fazer essa representação, se usa um conjunto de linhas destinadas a representar as latitudes e meridianos da Terra ou parte da Terra, dependendo da projeção que se quer fazer. E através dessas projeções, então, surgiram os primeiros mapas que foram evoluindo ao passar dos anos, né? E, obviamente, com uma influência direta aí de filósofos e de matemáticos. Eu achei interessante de mostrar, agora vamos ver se a minha banda vai dar aqui, esse videozinho rápido do YouTube, que ele mostra a evolução do mapa no mundo, né? Então, assim, a gente pode pensar que existem mapas feitos a partir de uma variedade de materiais, né? Desde uma tabuleta de argila, né? Até papiros. Então, essas primeiras representações da Terra, elas foram abrindo caminhos para os mapas mais modernos, né? Como, por exemplo, o globo terrestre, e essas representações de mapa mesmo que a gente vê nas escolas, assim, espalhadas, né, nas salas de aula. Tá? Hoje em dia não é mais tão comum, mas antigamente era bem comum, né? E até mesmo a representação do mapa que a gente tem hoje na palma da mão, né, que é o Google Earth ou o Google Maps, enfim, essa representação mais tecnológica, digamos assim, né. Se a gente observar, em torno de 1700, 1600, 1700,
essas projeções, elas já têm a cara das projeções que a gente conhece hoje, né? Então, realmente, a coisa evoluiu, né, mas não evoluiu muito, assim. Pelo menos nas nossas pesquisas a gente pôde perceber isso, né? Que não foi, assim, uma evolução tão grande. Então, continuando aqui, se a gente pensar assim, o que essas projeções têm a ver com matemática, né? Então, a gente pode imaginar que a projeção topográfica, ela é uma aplicação que relaciona os pontos de uma superfície de referência a uma superfície de projeção, como eu já tinha comentado, né? Então, para escolher a projeção e, por consequência, o mapa, a gente vai depender muito da finalidade, tá? E uma coisa que tem que ficar sempre muito clara é que não vai ter um mapa ou uma projeção que contemple todos os aspectos, ou seja, não vai ter um mapa ideal. A gente sempre vai ter algum tipo de deformação, seja ele na escala, na área, na direção, no ângulo. Então, sempre vai ter algum tipo de deformação, tá? Bom, então a gente pensa como que a gente vai explorar isso com os alunos, né? Outro vídeo aqui, rapidinho, assim, só para vocês terem uma ideia de qual é a nossa primeira ideia de exploração, para que o aluno entenda, compreenda que precisa realmente um pouco de matemática para conseguir fazer essa representação do plano, né? É só assim, só o iniciozinho desse vídeo para ter uma ideia. A ideia da gente é que, primeiro, explorando, seja o seguinte, o aluno pegue um balão de festa, assim, né? Faça um desenho qualquer, enche esse balão, faça um desenho qualquer, né? Uma representação de um mapa, sei lá, né? E esvazie esse balão, né? Depois pega a tesoura, corta o balão e tenta fazer o que esse cara está fazendo aí, né? Tenta planificar esse balão. Então, esse aluno ele vai perceber que não é possível transformar uma superfície curva em uma superfície plana sem que haja algum tipo de deformação, né? Que é o que está acontecendo ali, claro, numa forma bem exagerada, né? Bom, é mais ou menos aquilo. Se a gente desenhar uma casca de laranja e depois quiser descascar e enxergar, vai ter que ter algum rasgo. Não tem como a gente representar tudo, né? Bom, observem assim, ó, eu estou conversando com vocês não como se vocês fossem professores ou alunos de licenciatura, mas como aquele aluno que vai usar esse material, como aluno lá do ensino médio mesmo, né? Tá? Bom, como a gente já comentou, não tem como a gente fazer uma projeção ideal, né? Mas vai ter uma que representa, vai ter uma melhor representação para um determinado propósito que eu tenho. E aí, então, a gente pensa o seguinte, bom, se eu quiser localizar um ponto, uma superfície esférica, ou seja, a Terra, como que eu vou fazer isso? Mas tranquilo, tem endereço, CEP, rua, não, qualquer ponto, não, né, lá no meio do cânion do Itaibezinho, né, como é que eu vou fazer isso? Então, para isso a gente precisa de um sistema, né, de coordenadas, certo? Então, foi nessa pegada que a gente começou a inserir um pouquinho da matemática, porque o nosso capítulo, ele estava muito para saber mais enorme, assim, né, tinha muita informação de geografia e pouca informação de matemática, e isso estava nos incomodando. Então, a gente resolveu realmente pensar em alguma coisa que ligasse com a matemática, né? Porque a própria habilidade, ela não te dá muita liberdade para isso, é a habilidade que está lá na BNCC. Bom, então aí a gente começou relembrando lá com os alunos sistemas de coordenadas cartesianas. Desse sistema de coordenadas cartesianas, a gente trabalhei um pouquinho com coordenadas, sistema de coordenadas polares, né? E aí vocês podem pensar assim, mas o que tem a ver com coordenadas polares? Porque, na verdade, o que eu quero? Eu quero sair da esfera, né? E quero chegar no plano. Então, só as coordenadas polares não vão ser suficientes. Bom, então a ideia também foi trabalhar algumas atividades que os alunos vissem o sistema de coordenadas 3D e o sistema de coordenadas esféricas, né? E aí, então, a gente fez algumas atividades
que pudessem ter esse sentido, assim, que o aluno conseguisse transitar do sistema de coordenadas 3D para o sistema de coordenadas esféricos e do esféricos para o 3D, né? Que aí a gente já também seria um pouquinho mais de matemática, né, dentro do livro, dessa unidade do livro, né? Também aqui nessa brincadeira a gente explorou um pouquinho sobre o raio da Terra, né? E os alunos devem conseguir, o dia que isto for utilizado, né, que eu espero que seja na dissertação do Lucas, ter uma noção, né, do que está acontecendo e onde que a gente quer chegar. E aí, com isso, a gente consegue dar uma ideia sobre as coordenadas geográficas, que lembrem, né, pela BNCC, o aluno já tinha que ter visto lá na geografia do 9º ano, né? Bom, então, aí a gente conceitua, então, ou relembra para o aluno latitude e longitude, que são medidas ali em graus, né, que vocês podem perceber aqui a gente tem a latitude, seria esse lambda, a longitude, esse φ aqui, né, e esses ângulos, eles vão ser baseados nos meridianos, que são essas linhas vermelhas aqui, e nos paralelos, que são essas linhas que são paralelas ao equador, né. Uma coisa que a gente pode observar, sim, que os meridianos, eles são círculos máximos que passam pelos polos, né, isso, então, tudo a gente comenta com o professor, que ele pode enriquecer também o aluno sobre essas características, né, das coordenadas. Claro, né, que, obviamente, eu, apaixonada pelo GeoGebra que sou, assim como os guris são apaixonados pelo Desmos, né, eu gosto muito do a gente conseguiu um applet lá, feito por um italiano, que é o Vicente Pantaloni, que ele dá essa ideia de latitude e longitude, né, mexendo aqui com a latitude, a longitude. Então, se eu souber a latitude e a longitude, eu vou conseguir determinar o lugar do plano, né? Lugar do ponto, perdão, sobre a esfera, tá? Além disso, ele dá uma ideia de quem são os meridianos e também de quem são os paralelos. Então, é algo que o professor pode brincar com os alunos. Também, se a gente for olhar aqui, a latitude, ela pode ser algo negativo, que daí seria a latitude sul, a latitude norte, e da mesma forma a longitude pode ser positiva e pode ser negativa, aí é a este e a oeste, não me perguntem qual é qual, porque eu não sei nem o que é direita e esquerda, muito menos o que é leste e oeste. Tá? Bom, e aí então, agora fazendo essa apresentação, eu consegui um outro appletzinho, aplicativo, sei lá como é que a gente chama o nome disso, que foi feito em Flash, de um professor catarinense, eu não sei se ele é catarinense ou se ele só trabalha no Instituto Federal de Santa Catarina, o sobrenome é Cos, que também ele dá aqui, só que de uma forma mais interativa, né, as coordenadas, né, da latitude e a longitude, tu consegue ver as cidades, né, e ainda consegue mexer no mapa, que eu achei muito legal, assim. E aí, por exemplo, aqui tem Garopaba, aqui tem Santa Maria, o cara deve ter estudado por aqui, né? Então, se tu vem aqui e coloca Santa Maria, que é a minha cidade, né, tu pode ir lá e pedir para ver no Google Maps, que talvez não funcione agora, mas quando tu clica, trancou tudo, vê lá no Google Maps a cidade, tá? E entra direitinho. Talvez não tenha banda para tudo isso, tá? Deixa eu ver. Aqui, ver no Google Maps. Deu, agora foi, tá? Daí ele mostra aqui no Google Maps a localização da cidade que a gente pediu, né? Então, aqui, ó, foi para minha cidade. Não foi por querer, foi sem querer. Isso aqui é onde eu nasci, né, a cidade onde eu nasci. Bom, enfim, tá? Então, é isso, né? De coordenadas geográficas foram essas informações que a gente deu para os alunos, né? Então, de novo, para
lembrando o que a gente quer, né? Então, para fazer a projeção, a gente precisa de uma maneira que cada ponto da superfície terrestre corresponda a um ponto do mapa, né? Então, eu quero sair daqui de uma coordenada φ lambda para uma coordenada xy. Óbvio que esse x e esse y vão ter que depender desse φ e desse lambda, né? Ou seja, são funções de φ de lambda. Então, aqui que entra a matemática e aqui que a coisa começa a ficar bonita, né? Começa a ficar legal. Mas até a gente descobrir como é que ficava legal e como passar isso para os alunos do ensino médio, foi realmente, às vezes, frustrante, mas às vezes gratificante, tá? Bom, então, a primeira projeção que a gente vai mostrar para os alunos é a projeção cilíndrica, tá? Esse tipo de projeção é bem legal de imaginar assim. Imagina se tu tem uma esfera e aí tu tem um cilindro, né? Pode ser tangente ali a esfera, né? Imagina como se esse cilindro envolvesse essa esfera. E enquanto a esfera e o cilindro eles giram em torno de um eixo, que pode ser o eixo do cilindro mesmo, aí tem uma fonte de luz que dispara raios e vai projetando sombras no tubo. Essa é a ideia da projeção cilíndrica. Tá? A projeção cilíndrica mais famosa é a projeção cilíndrica de Mercator, projeção conforme de Mercator. Tá? Essa projeção, também um videozinho rápido aqui, ela dá a ideia do que eu falei, só que é o contrário. Tá? Vamos ver se roda. Ela dá a ideia do que eu falei, então ela transforma a esfera num cilindro, né, e esse cilindro se transforma num plano. Então, o que a gente pode perceber disso, né, nessa transformação que a gente está vendo aqui? O quanto os polos são deformados, né? Realmente existe uma deformação muito grande de área aqui. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, lembrando do que foi visto lá no livro, foi colocado lá no livro aberto. Tá? Essa projeção de Mercator, ela também tem algumas outras características interessantes, né? Essa foi uma das primeiras projeções das mais famosas, né? E ela tem uma precisão muito próxima no Equador, e ela foi a projeção usada para navegação, porque ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: as linhas de curso ou as linhas de rumo, elas são constantes, tá? Então, isso também a gente explora um pouquinho no livro aberto, com um pouco mais de detalhes. Bom, mas como é que a gente vai fazer isso em sala de aula? Essa projeção de Mercator, se a gente for pensar em termos matemáticos, eu preciso de conceitos de cálculo diferencial integral para representar ela matematicamente. Né? Eu preciso resolver uma integral, enfim, e aí a coisa complica. Então, a gente pensou em explorar isso de uma forma mais lúdica, né? Pegando lá uma garrafa PET, uma lanterna, papel vegetal, pincel atômico, canetinha e tesoura. A gente corta a garrafa PET em 3 partes, né? E aí uma parte vai ser descartada, que é a parte aqui inferior da garrafa, né? E aí aqui a gente tem um cilindro no meio, né? E uma esfera, uma semi-esfera no bico, né? Então eu pego essa semi-esfera, né? Faço um desenho nessa semi-esfera e forro a parte externa do cilindro com papel vegetal. E aí eu coloco uma fonte de luz, ou seja, eu vou colocar a lanterna né, em cima aqui e vou desenhar a sombra, né? Dá bem certinho, fica bem bonito, o Lucas fez, né? E fica realmente interessante esse tipo de experimento de fazer com os alunos para ter uma noção de como que acontece essa projeção, tá? E aí, então, essa seria mais ou menos a ideia aqui, essa ilustração dá mais ou menos a ideia do que eu estava falando antes, né? Mas isso estava sendo pouco, assim,
a gente achou, poxa, não é o suficiente para mostrar para o aluno onde que a matemática entra, tá? Tem a projeção e tal, mas a projeção de Mercator, que é a mais famosa, é difícil de expressar matematicamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente pensou numa outra projeção, né? A gente pesquisou, né? Enfim, que é a projeção cilíndrica estereográfica de Brown, que ela tem uma dedução matemática mais simples, né? Ela foi projetada por esse tal de Brown aí, que eu tentei pesquisar e achar alguma coisa dele, a gente não achou quase nada, né? E é uma superfície, a superfície de projeção nesse caso, uma folha cilíndrica que foi enrolada contra o equador, né? No caso dessa projeção, deixa eu passar aqui, seria o seguinte, ó, todo o meridiano ou os meridiano é atraído para um cilindro aqui a partir de raios, né, de luz que emanam num certo ponto do equador, tá? No meridiano diretamente oposto. Então, se tu quer projeta um aqui, tu tem uma fonte de luz no outro lado, né, do cilindro. Seria mais ou menos uma coisa assim, né? E o tubo, depois, esse cilindro, que é tangente a essa esfera, ele vai ser cortado ao longo do meridiano, de qualquer um deles, né? E vai ser aberto, né? E aí, nesse caso, as equações para mapeamento, elas vão ser simples, né? Em termos de matemática. De uma forma realmente não são difíceis de se entender, né? O que a gente vai olhar aqui? Aqui a gente tem o raio da Terra, né? Aqui a gente vai ter esse triângulo, retângulo aqui, e aqui a gente vai ter um outro triângulo retângulo. Então a gente vai brincar com essas coisas, tá? Mas antes de brincar com isso, a gente tem que olhar o seguinte: como os meridianos eles são projetados como linhas verticais, né? E os meridianos eles têm um certo espaçamento, né? Esse espaçamento ele vai ser diretamente proporcional à longitude, que é dada por φ. Então, o nosso parâmetro x ele vai ser dado por rφ, tá? E o paralelo é projetado como uma linha horizontal reta. E aí, então, a coordenada y vai ser determinada observando esses triângulos aqui, que foram aqueles que eu tentei mostrar neste desenho, tá? Da seguinte forma: eu tenho aqui dois triângulos retângulos, então aqui eu tenho uma semelhança de triângulos, né? E aí eu consigo determinar quem é o y. Mas observem que o y está dependendo do r, do h, do w, né? E ele tem que depender do φ do lambda, né? Bom, mas aí eu posso observar o outro triângulo retângulo, né? Que é esse aqui, que é do centro, ponto P e esse ponto de projeção, né? Aí aqui a gente tira que o H é R seno de lambda e o W é R cosseno de lambda. Então, substituindo, né, eu chego nessa expressão, aí uso uma determinada relação trigonométrica aqui simples, e chego então que o Y é dado por 2R tangente de lambda sobre 2, né? Bom, então eu tenho aqui bonitinho quais são as coordenadas do ponto P no plano, não mais sobre a esfera, tá? Essa é a cara da projeção cilíndrica estereográfica de Brown, né? Que tem essa característica ou essa expressão matemática aqui, tá? Bom, e como eu falei, né, essas projeções cartográficas cilíndricas, elas têm algumas que são mais conhecidas do que outras. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar dessa projeção estereográfica de Brown aqui, mas já tinha ouvido falar da de Mercator, né? E também essa projeção cilíndrica de Gauss-Peters aqui. Essa projeção cilíndrica, em particular, ela ficou bem famosa porque, ao contrário da projeção cilíndrica do Mercator, ela é uma projeção cilíndrica equivalente. O que significa isso? Ela mantém a proporção das áreas, mas altera as formas.
A projeção de Mercator, as formas dos continentes, por exemplo, são preservadas, mas as áreas, né, têm uma certa deformação, uma grande deformação, como a gente vai ver depois, tá? Uma coisa interessante é que essa projeção cilíndrica de Gall-Peters, ela também ficou famosa porque muita gente diz que ela é plágio, tá? O cara que é o James Gall, ele fez essa projeção, concebeu ela lá no século XIX. E essa projeção ela foi desenterrada por esse cara aí, que é o Arno Peters, no século XX. Então, e aí ele enfeitou um pouquinho e disse que era dele. Aí outros caras, não, já existe, então ela ficou conhecida como Gall-Peters. Tá? Nessa projeção, uma coisa interessante da gente perceber, o sul é ampliado, né? E a África aqui é colocada no centro do mapa. Na projeção de Mercator, o centro do mapa está mais, a parte mais ao norte, né? Então, dá para se fazer uma comparação. Então, a comparação pode ser feita no site, que eu vou colocar aqui depois, né? E aí se percebe a diferença, né? Por exemplo, a América aqui ela é muito maior, né, do que representada na projeção de Mercator. Principalmente os polos, né, tem uma diferença, a Groenlândia. É interessante, a gente faz algumas atividades que sugerem que se percebam essas diferenças no livro aberto. Bom, então, depois dessa projeção cilíndrica, a gente vai dar uma olhadinha nas projeções cônicas, tá? Elas seguem uma ideia semelhante ao realizado na projeção cilíndrica, né? Só que ao invés de ter um cilindro agora, eu vou ter um cone envolvendo o globo, tá? O problema dessa projeção é o seguinte, ela não representa o globo todo, né? E vai ter sempre uma distorção nos formatos, obviamente pelo formato do próprio plano de projeção, dessa superfície de projeção que é o cilindro, né? Alguns exemplos dessa projeção cilíndrica, a projeção de Albers e a projeção de Lambert, né? Elas são mais adequadas, segundo o que a gente viu, para mapas regionais. E raramente elas são usadas para representar todo o mapa mundi, né? Exatamente por conta das distorções, né? E principalmente porque existe um limite inferior, alguns lugares não são representados, né? Como a gente pode ver aqui. Por exemplo, esse ponto D da figura é o limite inferior aqui dela, né? E também existem uma coisa boa dela, que existem distorções mínimas dependendo da região. Por exemplo, esse ponto B, ele está representando essa região aqui, mais ao norte, né? E então, perto dos hemisférios, ela é realmente uma projeção boa. Tem algumas outras atividades no livro aberto sobre essa projeção, mas em função do tempo, assim, eu não quis colocar. Tá? Aí depois a gente fala sobre a projeção plana, né? Que seria o seguinte, a gente vai supor que a Terra esteja sobre um plano paralelo ao Equador e que vai ter raios de luz que saem de um ponto infinitamente longe do eixo polar, ou seja, do eixo que passa pelos polos, e perfuram esse hemisfério, por exemplo, ali está perfurando o hemisfério norte, né? E vão pintar lá naquela superfície lá embaixo, né, esses raios, eles vão pintar as características das superfícies do globo, dos continentes, perdão, nessa superfície aqui embaixo. E tem que pensar, claro, né, que um dos hemisférios é transparente, senão não tem como fazer isso, né? Bom, as distorções que vão existir vão ser muitas, mas uma coisa interessante é que esse tipo de projeção preserva ângulos, né? E para fazer outras projeções do tipo plana, basta mudar a fonte de luz, né? E aí tu consegue outras projeções. De novo, a ideia
de explorar é a mesma, com a garrafa PET, como a gente fez lá na superfície cilíndrica, né? Corta em 3, pega uma parte para ser a semisfera, né? E só que agora, ao invés de eu colocar a semisfera dentro do cilindro, eu vou colocar o papel vegetal aqui embaixo, né? Apoiando essa semisfera no plano, né? E aí uso a fonte de luz para poder fazer esse desenho, tá? De novo, a gente viu algumas projeções, né, do tipo plana, e uma que nos chamou muito a atenção foi essa que tem no logotipo da ONU, né, que é uma projeção azimutal ou plana, né. Bom, e aí a ideia foi pensar numa que fosse mais simples de se fazer com os alunos do ensino médio. Então, a gente fez lá no Organizando, do livro aberto, determinou as coordenadas da projeção ortográfica plana ou ortográfica azimutal. Essa projeção cartográfica ela é chamada plana ou azimutal porque preserva os azimutes. Bom, aí a gente teve que ir lá na geografia ver o que eram tais dos azimutes. Tá lá explicadinho no livro aberto, mas é bem tranquilo de se ver. Bom, então aqui nesse caso, o que é feito, né? A gente pode imaginar o seguinte, é como se tivesse é quase uma projeção, é quase trabalhando com coordenadas polares, né? E achatando, diminuindo ignorando uma das coordenadas, ou seja, ignorando a altura, né? Então a ideia aqui é pegar os triângulos, né, que a gente consegue tirar dali, são triângulos retângulos, e enxergar essas coordenadas x e y que vão depender do φ e vão depender do lambda, de uma forma bem simples, assim, bem. Né? E essa é a cara da projeção ortográfica azimutal. Certo? Não é muito bonita, eu não acho, pelo menos, né? Bom, e aí então lá no livro aberto a gente faz algumas atividades para os alunos, né? Uma delas é para o aluno construir o seu próprio mapa. A gente imaginou que seriam atividades assim desse tipo que a gente teria aos montes, mas eu digo para vocês que esse tipo de atividade não é simples e demanda um tempo muito grande para o aluno conseguir fazer o seu próprio mapa. Porque é interessante que ele faça, não usando GeoGebra ou alguma outra tecnologia, mas que ele faça na mão mesmo para ele sentir um pouco da dificuldade que os caras tinham naquela época, né? Essa foi a nossa ideia. E aí a gente passa, assim, para os alunos as classificações, né, dessas projeções, que a gente já foi vendo algumas características conforme a gente foi trabalhando os tipos, né? Então tem que elas são projeções equivalentes, que são as classificações quanto às deformações, né? Elas podem ser equivalentes, conformes ou equidistantes, mas também elas podem ser afiláticas, tá? No caso ali das afiláticas, nenhuma das propriedades, como é que eu vou dizer assim, ó, elas não conservam nenhuma das propriedades, né? Por exemplo, na equivalente, conserva a área, o tamanho. Na conforme conserva as formas. Na equidistante, conserva as distâncias. Na afilática, nenhuma das propriedades é preservada. Mas é interessante que as projeções do tipo afiláticas fazem com que as deformações sejam mínimas, né? E isso só foi possível há pouco tempo em função das tecnologias, né, disponíveis. Além disso, as projeções também podem ser classificadas quanto ao tipo de contato entre as superfícies de projeção, né? Que são projeções do tipo tangente ou do tipo secante. Todas as projeções que eu apresentei aqui, os exemplos, eram do tipo tangentes, mas a gente também tem projeções do tipo secante. Isso a gente vai olhar com os alunos nesse praticando, né, que é uma outra atividade, é uma outra parte do livro, né, depois que
dá todo o explorando, organizando, veio praticando. Então, aqui no praticando, a gente tem algumas atividades para o aluno explorar esse aplicativozinho aqui, né, que ele pode modificar aqui a posição, por exemplo, aqui eu tenho uma projeção do tipo cônico, do tipo plana, perdão, aí eu posso modificar aqui, eu vou ter uma projeção do tipo cônica, ou então ter uma projeção do tipo cilíndrica, né? E aí a gente dá alguns direcionamentos ali para o aluno brincar com isso, né? Então, aqui, o que eu acho bem interessante é que eu posso planificar, né? E aí o aluno, então, consegue enxergar a projeção que ele está sendo feita, enxergar mais ou menos, né? Mas eu posso diminuir aqui, né? E aí ele consegue ter uma ideia do que está sendo feito, né? Então, a gente tem algumas atividades em cima desse aplicativo aqui, que a gente produziu lá no livro aberto. Além dessa, a gente fez também uma atividade pensando assim, bom, não tem internet na escola, enfim, né, fez algumas atividades, né, tem lá uma determinada figura e se projeta, né, e aí se faz alguns questionamentos quanto a isso. E aí também tem esse site aqui que tem os equívocos feitos na projeção de Mercator, que é a projeção mais assim conhecida, né? Então, por exemplo, nessa a gente pede para os alunos compararem o tamanho do Brasil, né? Aí ele marca aqui Brasil e da Groenlândia, por exemplo, tá? E aí o aluno pode pegar aqui o Brasil, dá para ver que ele tem esse tamanho que está aqui, né? E a Groenlândia tem este tamanho. Bom, ela é bem menor. E aí, então, eu posso trazer o Brasil para cá e perceber como ficaria o Brasil se ele estivesse no lugar da Groenlândia. Ou, então, fazer o contrário, né? Trazer a Groenlândia para cá e perceber que tamanho que ela tem perto do Brasil. Né? Essa é uma das atividades, óbvio. Depois a gente também pede para comparar outros países, né? Bom, então, a gente agradece a atenção e vamos aos questionamentos. Eu acho que eu estourei muito, muito, muito tempo. Né? Deixa eu... Não estourou não, Carmen. Que bom, então. Foi ótimo. Até que não. Não, eu tinha planejado ali para os 40 minutos, né, para poder ter um tempo para bater papo, assim, e tal, enfim. Não, foi isso ótimo. Que a gente fez. A gente, bom, já é uma tradição, gente. Agora eu abro para as perguntas e comentários. Eu já vi que o Rodolfo colocou ali no chat que ele pediu se você podia compartilhar o aplicativo do GeoGebra, os links, sim, não. E tal. Eu te mando a apresentação, tá tudo ali os links, tá bem tranquilo. Então... Vou falar do GeoGebra porque eu coloquei no meu computador o apliczinho lá que o cara fez, eu coloquei no meu computador mas eu compartilho o link, né, lá pro GeoGebra mesmo. Ótimo. Pessoal, e aí? Vamos abrir agora a parte de comentários. O pessoal já está se manifestando, dizendo que a Cristina, a Crica, disse que gostou muito, a Elvira também, o pessoal se manifestando. Mas, sim, o pessoal quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, aproveitem aí a Carmen e fiquem à vontade. Abre o microfonezinho e comentem aí, por favor. O Rodolfo tem duas apresentações. Obrigada, Mário. Duas perguntas. Diz aí, Rodolfo. Fala e abre o microfone e pergunta. Olá, estão me vendo? Estão vendo? Sim, Rodolfo, tudo bem? Sim, estou te vendo. Parabéns pela apresentação, gostei muito. Realmente são bem interessantes as atividades que vocês pensaram, né? E o tema me atrai muito. E eu tenho duas perguntas. A primeira é no sentido de ver esse tema como geometria não euclidiana. Que quando eu conheci isso na faculdade, né, me interessei muito sobre isso. E aí eu penso, a sua opinião, né? Que, para mim, eu já vi no ano passado, durante um estudo mais aprofundado disso, algumas atividades para ensino médio sobre geometria hiperbólica, sobre geometria esférica também, que são muito legais. Eu penso, poxa, não tem como estimular mais os alunos com atividades assim.
Mas aí, ao mesmo tempo que eu acho que eu quero, quando eu ainda não sou professor, estou estudando, né? Estou no final da faculdade, e ao mesmo tempo que eu quero dar esse conteúdo, né? Porque eu acho muito relevante, muito interessante para expandir a criatividade dos alunos, eu também acho que talvez não tenha espaço, porque a gente pensa em escola pública, onde tem aquelas provas que são... todos têm que fazer a mesma prova, você tem que passar aquele conteúdo num dado tempo. Então, eu queria saber a sua opinião, se você acha que existe espaço na escola pública, no ensino básico, para uma exploração maior de geometrias não euclidianas. Assim, a gente pensou em colocar... fala. Que daí eu anoto que depois a gente... A segunda pergunta, rapidinho, é que eu também fiquei interessado quando você falou sobre... quando começou a citar sobre terra plana, né? Aí você acha que a matemática do ensino básico ter negligenciado esse tema de projeções ao longo dos anos pode ter influência nessa crença das pessoas de terra plana? Porque eu acho que é uma coisa tão importante, realmente foi negligenciada, né? E tem tanta matemática interessante nisso. Essas são as duas perguntas. Tranquilo, joia, essa questão da terra plana, assim, até comentando em casa, né? Eu acredito que sim, sabe? Porque se as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento sobre esse tipo de projeção na escola, se fosse dado em termos matemáticos, que foi aquilo que eu falei, poxa, se tu imagina que a Terra é plana, tchau e graças, né? Porque não tem mais o que fazer. Não precisa fazer uma projeção, né? Não precisa explorar deformações, enfim. Então, eu acredito que sim, tem a ver, pode ter a ver mesmo, né, e tal. Agora, quanto à questão das geometrias não euclidianas, a gente pensou muito, né, sobre essa questão de colocar aqui, né, nessa unidade do livro aberto, explorar as geometrias não euclidianas, explorar a parte de navegação, que a gente acha bem interessante, mas a gente percebeu que precisava um pouco mais de trigonometria, que os alunos não tinham. Então, acabou que essa parte de geometrias não euclidianas ficou para o capítulo de relações trigonométricas, a lei dos senos e cossenos, ali, que tem um professor que está trabalhando sobre isso, que é o professor Carlos Gomes, né, lá da Federal do Rio Grande do Norte. E aí, então, realmente ele vai trabalhar um pouco dessa ideia de geometrias não euclidianas. Mas, né, pensando no tempo, naquilo tudo que o professor tem para fazer em sala de aula, principalmente nesse novo formato do ensino médio, que a gente não tem muita noção ainda de como é que vai ser, né, por essas unidades temáticas, da forma que a BNCC está organizando, né, que é um pouco diferente, ele vai colocar, então, como uma sessão opcional, né. E, no caso, para a gente trabalhar também com geometrias não euclidianas, não usando muito essa ideia da trigonometria, a gente precisaria introduzir a ideia de produto interno, produto escalar, né? E aí a gente achou que realmente ia ser um pouco pesado e que seria um pouco complicado do professor trabalhar isso, e seria, assim, muita energia gasta nossa para pouco aproveitamento para o professor, né? Então, nesse sentido que a gente não colocou no livro aberto. Mas eu gostei da tua pergunta da Terra plana, assim, eu acho que dava uma pesquisa legal, sabe? Será que a pessoa pensa que a Terra é plana porque não sabe matemática? Pessoal, obrigado, Rodolfo. Mais alguma pergunta? A professora Carmen? O Lucas está aí também. Pode responder. Oi, Guilherme, pode falar, por favor. Professora Carmen, antes de mais nada, parabéns. É um assunto... Eu também sou aluno, assim como o Rodolfo. O assunto bastante interessante também, acho. A senhora comentou aí sobre navegação, né? Agora, respondendo ao Rodolfo, a senhora tocou no assunto em navegação, né? E a minha curiosidade vai nesse sentido. A minha pergunta é por aí, né? A matemática carece, assim, de exemplos, né? A gente vê que, muitas vezes, as pessoas, os alunos, né? Eu mesmo, quando mais novo, né? Por quê? Para que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso? Essas questões, né? E aí, esse material, né? Nós sabemos aí,
grandes aplicações, assim, são as navegações. E aí, eu queria entender a diferença na navegação aérea e na navegação marítima, em relação à utilização das projeções, assim, aborda isso ou não, e assim, é mais interessante um tipo de projeção para aeronaves, né, para navegação aérea, e outro tipo para navegação marítima, em particular na rotas ortodrômicas e loxodrômicas. Você pode navegar, né, por rotas que empregam um ou outro modelo. Isso também é relevante, é abordado? O que a senhora acha? A senhora teria algum comentário em relação a isso? Foi feito ou não? Ele perguntou sobre geometrias não euclidianas. Não sei se isso também implicaria, né, em dificultar o entendimento do aluno, né? Porque eu estou pensando no viés prático, que a gente... Onde eu vou usar? Na navegação. E aí ele vai pegar um livro e ele vai ver que existem esses modelos de navegação. E esses modelos fogem um pouco assim, de uma forma muito simples, né? E aí, como a gente poderia tratar isso de uma forma mais prática para o aluno? A senhora tem alguma ideia? Obrigado, viu? Antes de mais nada, parabéns novamente, é um assunto que eu também me dedico a estudar. Essa parte de navegação em geral eu gosto bastante. Obrigado. Assim, Guilherme, a gente pensou muito nisso, né, e tentou realmente trabalhar essa parte de aplicações. Mas, por exemplo, a projeção de Mercator, né, que foi a mais utilizada e ainda é utilizada para navegação, exatamente por ter aquelas curvas de rotas de uma forma constante, e aí tem a parte das curvas loxodrômicas e ortodrômicas, que são curvas lindíssimas e sai um trabalho maravilhoso, mas o problema que a gente esbarrou é que tudo isso precisa de conceito de cálculo diferencial integral, né? E isso não é visto no ensino básico, não é visto no ensino médio. E aí fica muito difícil de falar nesse tipo de curva sem mostrar a matemática que está ali, né? E aí a gente achou assim, poxa, a gente pode até falar, a gente fala em alguns para saber mais, que o livro tem, né? Sobre algumas coisas, principalmente sobre a navegação com GPS, né? Que é mais atual, mas a gente não se concentra nisso exatamente pela dificuldade da matemática, né, em si. Então, por isso que a gente fez aqueles exemplos de projeções mais simples e menos utilizadas, porque são realmente as que têm uma matemática mais entendível para o aluno do ensino médio, né, que é o nosso público. Então, né, nessa forma a gente não colocou, mas são excelentes sugestões, assim, que tu coloca para a gente até enriquecer o livro nesse sentido, principalmente de dar uma olhada na diferença do que tu precisa ou qual é a projeção mais indicada para fazer uma rota para um determinado lugar ou para outro. Enfim, eu acho que é coisas para a gente pensar aí, Lucas, para colocar no livro, tá? Valeu. Adicionalmente, fica uma sugestão para a senhora, que em minhas leituras a gente vê que uma mesma navegação, por exemplo, quando a gente vai ao polo, né, embarcação que vá até o polo ou norte, ou vá para a Antártica, por exemplo, onde nós temos diversas pesquisas, né, então é um continente bastante frequentado, por um universo pequeno, é verdade, mas bastante, que eu digo, frequentemente. Nós temos gente lá o ano inteiro e todo ano. Ou seja, os navios, muitas vezes, eles trocam o sistema, não sei se a senhora chegou a abordar, isso seria interessante, eu acho, de botar isso para assim, o estudante ver que a gente, numa determinada faixa do planeta, né, quando a gente vai, como a senhora falou, vou comer carta. A partir daí eu posso usar uma outra que a senhora acha que não mencionou, mas a gnomônica, se não me engano, se chama. Né? Então, eles passam a utilizar essa outra, porque próximo do polo, como a senhora bem colocou, a deformação com o mercado passa a ser tão grande que inviabiliza. Então, acho que essa visão para o estudante de que, olha, essa faixa é legal aqui, mas essa faixa aqui embaixo a gente vai trocar, porque a gente, para melhorar a nossa
vamos dizer assim, né, a nossa segurança, melhorar a navegação, né? Assim, a nossa rota a gente altera. Fica aí como uma ideia, né? Já é ótimo. Que é prático, né? Efetivamente se troca, muitas vezes, o tipo de planificação que está sendo feita. Sim. É isso. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, Guilherme. A gente tem mais uma pergunta, acho que é o Nelson que quer perguntar. Nelson, fique à vontade aí para perguntar. Em primeiro lugar, dar parabéns pela apresentação, muito bonita, muito rica aí nas figuras, né, nos gráficos. E aí eu queria só fazer um comentário, se a gente pode usar muitas dessas projeções também para visualizar a carta celeste, né? Quais são as mais comuns, assim, que se usa na planificação do céu, né? Da carta celeste? Seria essa pergunta. Não tenho ideia. Não sei. Não, a gente não pensou nisso, não, mas legal. Outra coisa que a gente não tem ideia, uma coisa que eu acho particularmente muito bonito e gosto muito, e não pensei nisso de projeções para carta celeste. Até porque a gente acaba, quando tu vai escrever alguma coisa que tem um norte, como a gente tinha ali a habilidade, né? A gente focou nas projeções que estavam descritas, que era a cônica, a cilíndrica e a plana. Tem outras projeções que a gente não abordou, semicilíndricas, semicônicas, de outros tipos, né, que fazem a projeção cartográfica, e isso a gente não abordou, e também não pensou nessas projeções para carta celeste, mas eu acho que é legal a gente procurar alguma coisa, até para colocar uma curiosidade ali para os alunos. Valeu, Nelson, obrigadão pela dica. Obrigado, Nelson. Michel agora está inscrito para fazer uma pergunta. Não, é só uma dúvida. Naquela atividade que você mostrou, que usava lanterna, né, com a garrafa da projeção cilíndrica, ali, assim, a atividade é só para mostrar como é a projeção, ou tem alguma exploração matemática mesmo? Tipo assim, desenha ângulo na garrafa e vê que o ângulo fica igual no cilindro. Assim, só para explorar essa coisa da conformidade. É só para explorar a ideia da projeção mesmo. É só para, mas a gente pode inserir isso aí. Isso é bom, né? Porque se é conforme, né? Então, exatamente, se você desenhar um ângulo com transferidor no fundo da garrafa, quando for para o cilindro, tem que ficar igual. Tem que ficar igual. Não, legal. Essa ideia, a ideia ali foi o Lucas que teve. Claro, obviamente, alguém já fez isso em algum lugar. A gente coloca a referência, né, no livro lá, mas foi realmente para mostrar para o aluno como que é feita a projeção, só. Mas a gente vai explorar matematicamente. Mas boa ideia, a gente pode experimentar, ver se vai dar certo, né? E aí colocar lá como uma atividade. Ó, Lucas, tem coisa para fazer aí. Ele mostra, né? Porque ele está ali quietinho. Mas tudo bem. Obrigado, Carmen. Nada, imagina, eu que agradeço. Eu acho que eu vou sugerir ao Fábio Simas, que o pessoal, os autores do livro aberto, apresentem no Seminário da Quarentena, as unidades curriculares. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, sabe? E até porque aconteceu o seguinte, enquanto eu estava preparando a apresentação, eu percebi que tinha algumas coisas dentro do livro que eu poderia tocar, que a gente poderia tocar de lugar, né? Claro, tem que conversar com o Lucas. E também inserir outras coisas, né? Ou tirar algumas coisas que a gente colocou que não vai servir para nada. Então, eu acho que realmente é interessante para a gente se organizar, né? Isso também é bom. Uhum. Já está disponível, o Carmen, lá no site do livro aberto? Não, ainda não. Ele ainda está na parte de... Eu não fiz um técnico. Ele está na parte de... Como é que se chama? Diagramação, e ainda vai passar para os revisores. Tá, jóia. Eu acho que a gente, então, não tem mais perguntas, então, como já é tradicional, pedir a todo mundo que
abra o som do microfone para que a gente possa agradecer a nossa palestrante de hoje, a professora Carmen. Carmen, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi um prazerzão conversar com vocês. Valeu. Vamos para nós. Vamos fazer a foto. Muito bom. Valeu, Cris. Vamos ver se a gente consegue fazer a foto. Acho que já passamos para aí. A gente faz a foto. Pedir para o pessoal ligar o vídeo aí. Ai, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Muito bom. Só dizer então para quem está assistindo a gente no YouTube, para poder compartilhar, para poder mandar para os amigos, para os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal. Toda canal. A gente está colocando. Deixa o like. Larga o dedo lá no like, dá um joinha, compartilha com os amigos aí. Estamos precisando. Nosso canal vai se atinge aí 35 inscritos. Não, pode deixar que eu vou mandar os meus alunos se inscreverem.